vídeos nossos e depois a gente, de repente, abre os áudios, né? Aí a gente vê depois. Então, o professor Roberto, vou colocar, então, a apresentação, é isso? Isso. Tá, vou colocar a sua apresentação, então, aqui na minha tela. Ok. Peraí. Foi? Então, né? Então, a gente está aí propondo, né, essas lives. A ideia, né, é tentar fazer o mais informal possível, né? Mas, por outro lado, essa cena genérica, né, aula, videoconferência, ela está arraigada na gente, então é difícil nos desvencilharmos dela de uma hora para outra. Então, a gente vai fazer uma coisa meio mista, aí, meio videoconferência, meio live, tá? Bom, então, vocês têm aí a live de hoje, né? Dia 13 de maio, a gente escolheu essa data, né? Digamos, com muito carinho, né? Hoje faz aí, hoje comemora-se, né? A libertação dos escravos, a publicação da Lei Áurea, né? Embora na prática a gente saiba que isso não tenha se configurado, né? Bom, mas a live de hoje, então, ela pensada, né? Organizada por mim, Roberto Baronas, da UFSCar, a Júlia Lourenço Costa, nossa pós-doutoranda também, da UFSCar, do PPGL, a Tamires Bonani Conte, tá? Que eu estou atribuindo o título de doutorado já a você, Tamires. É doutoranda, né, no programa de pós-graduação em Linguística, com Bolsa FAPESP, a Júlia também, né? E o Caio Barros, que é o nosso aluno aqui de graduação da UFSCar, tá? O nosso tema hoje, então, é discurso digital participativo em tempos de Covid-19, tá? Na semana que vem, a gente tem, então, a professora Diana Luz, Pessoa de Barros, depois o professor Van Dijk, né, da Universidade Pompeu de Fabra, da Espanha, né? A gente agradece aí pela intermediação que foi feita pela Mariana Morales, né, que está lá com ele, né, nossa aluna que está lá fazendo doutorado de sanduíche, com o professor Van Dijk. Depois a gente tem o professor Dominique Menguenot, no dia 27. Excepcionalmente, às 14 horas, a gente tem uma questão de fuso horário aí, né? Tá? Na sequência, então, aí eu pediria para... A gente tem, no dia 3 de junho, o professor Atílio Buturi, da UFSC, né? No dia 10 de junho, o professor Círio Pocente e a professora Celina Muniz, né? O professor Círio Pocente da Unicamp, a professora Celina Muniz da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. No dia 17/6, a gente tem, então, a professora Mariana Luz Pessoa de Barros, o professor Kleber Conde e o professor Luiz André Neves de Brito, todos da UFSCar, tá? No dia 20/6, a gente tem o professor Johannes Angermiller, da Open University, né? A gente precisa ver ainda a questão do horário, mas a gente informa isso. Agradeço também a Lilian e ao Júlio Bonatti, né, que estão lá fazendo o doutorado de sanduíche com o professor Johannes Angermiller, e intermediaram, né, essa live dele, né? Depois a gente tem o professor Pedro Navarro, da UEM, né, no dia 24/6, tá? Depois, né, na sequência, né, a gente tem o professor Samuel Ponsoni e o professor Frederico Firmiano, da Estadual de Minas Gerais, campus de Passos, né? Na sequência, nós temos a professora Renata Carrion,
professor da Universidade Estadual de Ponta Grossa, a Sidney Fernandes dos Santos, da Universidade Estadual da Bahia, do campus de Caetité, e a professora Paula Camila Mestre, né, da Ampol, e está assumindo uma vaga na UEMP em Campo Mourão, né? Depois você me corrija, Paula, se eu estiver equivocado, tá? A professora Érica de Moraes, da Unesp de Bauru, tá? Fechando, né, esse conjunto de lives, né? 13, salvo engano, né? Bom número aí, né? A professora Betânia Mariani e a professora Silmara Della da Silva, da Universidade Federal Fluminense, tá? O Caio me deu um toque aqui para falar que algumas lives elas vão acontecer nas sextas-feiras, né? Então, é a live do professor Van Dijk, a live do professor e a live do professor Anger Miller, tá? Tudo bem? Bom, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem entrar em contato conosco, tá bom? Bom, queria falar um pouquinho ainda dessas lives. Vocês podem ver aí, então, que elas estão sendo propostas, né, por pesquisadores de diferentes instituições, né, por pesquisadores em diferentes estágios de formação, né, por pesquisadores brasileiros, por pesquisadoras brasileiras e por pesquisadores de outros países, tá? Então, a ideia é justamente pensar, a partir de diferentes mirantes discursivos, essa questão da pandemia. E no interior dessa questão da pandemia, temas mais específicos, né? Por exemplo, como é o caso da fala do professor Samuel Ponsoni e do professor Frederico, que é pensar a pandemia e a crise destrutiva do capital, tá? Então, sintam-se todos convidados a participar dessas lives, tá? Tudo bem? Bom, a gente tem... preparou, né? Cada um de nós vai falar aí uns 15, 20 minutinhos, né? De forma que nós que estamos aqui nessa primeira live possamos aí contribuir com o debate, tá? Bom, a minha fala, então, ela vai estar assentada, né, em duas teóricas, né, com as quais tenho trabalhado bastante ultimamente, né. Uma delas é a Gayatri Spivak, né, que em 85, né, lançou um artigo, né, que depois virou livro, a partir da tradução da professora Sandra Regina Goulart Almeida, que Pode o Subalterno Falar? Esse livro foi publicado, então, em português em 2010, e é um livro no qual a professora Spivak não está preocupada com a questão do digital, né, certamente, mas ela está preocupada como os subalternos podem construir seus lugares de enunciação, né? Pensando a enunciação como lugares de fala e como lugares de escrita, tá? Ela vai fazer uma crítica bastante contundente, sobretudo aos intelectuais europeus que não consideram os outros fora desse espaço geográfico da Europa, né? E eu diria da Europa Ocidental, como sujeitos que têm alguma coisa a dizer, né? Diferentemente daquilo que os europeus têm dito, né? Então, ela faz uma crítica bastante contundente, ela critica basicamente dois desses
teóricos, um deles é Michel Foucault e o outro é o Deleuze, né? Mas a preocupação dela, então, é mostrar que esse outro, né, tem de falar por si mesmo, né? Não pode o intelectual falar por esse outro, dado que, em vez de esse outro falar, se assim procedermos, segundo ela, nós estaríamos, então, transformando esse outro num simples objeto de conhecimento, né? Quer dizer, no entendimento da Spivak, né, quando o intelectual se propõe a falar sobre o outro, esse outro é que tem que falar, né? Não o intelectual ser uma espécie de porta-voz desse outro. Porque se assim for, esse outro vai ser um mero objeto de conhecimento, tá? Então, ela vai discutindo todas essas questões, né? A quarta parte desse livro dela é uma parte que, para mim, interessa mais, porque ela vai discutir, por exemplo, a questão das mulheres, como, dentre os subalternos, né, as mulheres ocupam, digamos assim, esse lugar, né, de extrema subalternidade, né? Vejam que é um livro originalmente publicado em 1985 e nós estamos em 2020 e essa história, embora tenhamos caminhado bastante, ainda essa história de subalternidade das mulheres se repete, tá? Bom, o outro fundamento, né, se dá a partir do livro de alguns livros da professora Marianne, né, dentre eles o dicionário, né, chamado Análise do Discurso Numérique, Dicionário das Formas e das aí três referências, né? Mas na realidade a gente está se referindo basicamente a esse livro, né? A gente tem inclusive em primeira mão para vocês aí, né? A gente tem uma pré-ante-primeira versão de capa, né? Do Análise do Discurso Digital, que está sendo traduzido aí por um grupo de pessoas, né? Muitas delas estão nos assistindo aí, estão junto com a gente, né? E é uma tradução que vem sendo coordenada aí pela Júlia, e a gente tem, então, uma pré-ante-primeira versão da capa, né, desse dicionário aí, a sair ainda este ano, né? É uma proposta de capa feita pela Emily, né, a aluna da Renata, a quem a gente agradece de coração por nos ajudar nessa tarefa, tá? Tudo bem? Então, vocês têm aí uma avant-première dessa capa, digamos assim, né, do dicionário do Análise do Discurso Digital, Dicionário das Formas e das Práticas, tá? Bom, eu vou partir, então, dessas duas referências, a Spivak em relação à questão da subalternidade e a construção de lugares de enunciação, e, a partir da Pavot, tentar pensar a questão basicamente, a questão da ressignificação, da revascularização, que é algo que a gente tem tentado pensar ultimamente a partir dessas ideias da Spivak e da Pavot, tá? Eu vou mostrar para vocês 3 dadinhos aqui que nos ajudam a entender um pouco mais o que a gente está tentando pensar, né? Nessa possibilidade mesmo de o subalterno, de o vulnerável, de o marginalizado, da minoria se manifestar, né? Então, eu tenho um pequeno dado aqui, que saiu recentemente num jornal aqui de Londrina, no Paraná, né? Edição de 27 de abril, né? Eu tenho um sujeito que coloca no medidor de energia, né? Não sei se está dando para ver aí, mas coloca um pequeno cartaz aí, favor não cortar, espero 600 do governo para pagar, né? Vejam, foi a forma encontrada por esse sujeito, né, de se manifestar, né, de fazer a sua demanda e dizer, olha, então, não tenho condições de pagar antes de sair o auxílio do governo, por favor, não cortem a minha energia, né? Então, eu tenho um cartaz que é
inicialmente produzido no ambiente pré-digital, para usar uma terminologia da Pavot, e que ganha depois outros ambientes e passa, então, para o digital, por exemplo. Né? Aqui eu tenho uma reprodução do que circulou nesse jornal na sua versão digital. Mas por que esse cartaz é interessante para mim? Né? Ele é interessante porque ele mostra, né, como um sujeito, numa condição de vulnerabilidade, né, a partir de uma determinada obstrução, a partir de uma determinada necessidade, a partir de uma determinada demanda, ele encontra, então, um percurso alternativo, ele encontra, então, a possibilidade de construir um desvio para produzir a sua manifestação, a sua demanda, tá? Então, eu tenho aí uma questão que eu chamaria, né, de revascularização. Eu tenho uma obstrução no fluxo, né? Essa obstrução do fluxo, ela é contornada a partir do enxerto da produção de um desvio, né? Essa ideia de revascularização a gente está tomando de empréstimo lá da medicina, né? Para a gente pensar, então, um pouco como o subalterno pode se utilizar de alguns recursos para construir esses desvios, esses percursos alternativos, tá? Na sequência, então, eu tenho um outro sujeito, né? Eu tenho um recorte aí de tela, então, de uma postagem desse sujeito, do Wagner Menezes, né? Estou aqui para oferecer meus serviços de pintor, filhos, pois estão sem emprego e não vou ter como dar nenhuma caixinha de bombom para eles nessa Páscoa. Tá? Então, o sujeito se utiliza aí da rede social para fazer a sua demanda, né? Então, ele tem aí uma obstrução, constrói um percurso alternativo essa demanda, e esse fluxo, então, ele volta a se dar normalmente, tá? Então, analogia aí com a medicina, vocês podem perceber que existe uma analogia muito forte com a medicina, tá? E por último, né, tem um outro cartazinho, não vou explorar muito isso, né? Tem um outro cartaz, né, na sequência, se a Júlia puder colocar para a gente. Júlia? Oi? Bom, Oi. Na sequência, então, eu tenho um outro cartaz, né? Não sei se apareceu aí. Um outro cartaz desse mesmo. Oi? Oi? Sim, estou ouvindo. É esse que está na tela? Eu tenho um outro cartaz desse mesmo sujeito. Isso, por favor, Júlia, coloca o próximo. Esse? Desculpa, Júlia, está te interpelando. Não, imagina, você está me ouvindo? Você Oi? me ouve? Tô Tá, te ouvindo. qual é esse daqui que está na tela? Isso, é o último, penúltimo. Tá. Esse aí. Isso, exatamente, esse mesmo. Obrigado, Júlia. Tá? Bom, eu tenho um outro post desse sujeito, né, desse Wagner Menezes, né? E esse post, né, mais uma vez ele oferece seus serviços de pintor e agora de servente, a troca de um bolo de aniversário para sua filha, né? Né? E entregaram o bolo para esse sujeito, e, bom, foi feita a festa de aniversário para a filha e tal, né? Isso trouxe uma repercussão muito grande, né? Não só na mídia local, mas na mídia nacional, né? Vários suportes publicaram esse post desse sujeito, né? Mostrando, então, como um sujeito em situação aí de extrema vulnerabilidade, um sujeito subalterno, para usar a terminologia da Spivak, encontra formas de construir, né, de desobstruir aquilo que está obstruindo, aquilo que está se constituindo, então, enquanto um problema para si, né?
Então, muito rapidamente, né, quis mostrar um pouco dessa possibilidade que o discurso digital, né, e aí, a partir da proposta da Pavot, enquanto um tecnodiscurso, né, a possibilidade de ele se constituir como um elemento que possibilita que os sujeitos enunciem, né, criem lugares de enunciação, né, lugares de enunciação entendidos aí como lugares de fala e lugares de escuta, tá? Tudo bem? Bom, agora eu passo a bola, então, para a Júlia, que vai dar sequência, eu já falei demais, depois a gente volta às questões, tá? Obrigado por enquanto, gente. Agradecido. Imagina, obrigada, Roberto. Antes de mais nada, eu queria pedir desculpas aqui, porque quando eu coloco a apresentação e alguém entra na sala, eu preciso sair rapidamente da apresentação e dar um acesso para a pessoa que está tentando entrar na sala. Então, essa ida e volta de tela aí é por isso, por esse motivo. Agradeço enormemente ao professor Roberto e, enfim, a todos que estão organizando aí essas lives, né? Como o professor Roberto pontuou aí brevemente as pessoas que vão participar, com temas bastante interessantes. Enfim, o meu talvez não tanto, eu vou tentar pontuar um pouco algumas questões que eu venho pensando em relação ao discurso digital a partir de uma perspectiva do tecnodiscurso, que é a perspectiva da pesquisadora francesa Marianne Pavot. Para quem estava na aula hoje cedo com a gente, acho que vai ser uma boa continuação. Para quem está entrando hoje direto na live, também vai ser bom discutir aqui com vocês. O professor Alberto falou aí no começo, né, assim, a live não é para ser uma aula, a live não é para ser uma palestra, uma videoconferência, ou enfim. Então, eu vou tentar manter o tom mais informal possível, que eu acho que a demanda da live pede um pouco isso. Então, as perguntas aí podem ser enviadas no chat, a gente vai abrir um pouco para discussão depois. Infelizmente, não dá para a gente ter um chat mais completo agora, assim, ao vivo, porque a internet realmente não permite. Mas, então, nessa perspectiva do discurso em tempos de pandemia, e aí a fala de hoje, né, o discurso em tempos de Covid-19, eu queria, primeiro, pontuar o ponto de vista a partir do qual eu me coloco para observar os fenômenos do mundo. E esses fenômenos do mundo a partir de uma perspectiva linguística, e, mais especificamente, uma perspectiva da análise do discurso francesa, e, mais especificamente ainda, da análise do discurso digital proposta pela professora Marianne Pavot, como o professor Roberto mostrou aqui, principalmente no dicionário, que foi publicado em francês em 2017, está sendo traduzido, e apresentamos aí como o professor Roberto coloca, uma pré-primeira versão da capa do dicionário que vai ser publicado ainda esse ano. Então, não só agora na pandemia, nessa questão do confinamento, que as pessoas acabam entrando numa imersão maior nesse cyberespaço, que é esse universo da internet, esse espaço digital, mas antes também já havia cada vez mais uma forte demanda, principalmente dos movimentos sociais, que aí o sociólogo espanhol Manuel Castells vai chamar de ativismo digital. Ou seja, se antes a gente tinha uma perspectiva de movimentos sociais que ocupavam as ruas, enfim, se organizavam a partir de processos mais institucionalizados, a partir de ONGs, a partir de partidos políticos, hoje, no espaço da internet, nesse cyberespaço, essas fronteiras ficam mais diluídas e o sujeito é um pouco mais livre para se expressar democraticamente no espaço digital. Essa perspectiva de criação de um espaço híbrido do Manuel Castells, e aí eu vou ler, né? Ele diz que na nossa sociedade
O espaço público dos movimentos sociais é construído como um espaço híbrido, e aí é um grifo meu, entre as redes sociais da internet e o espaço urbano ocupado, conectando o cyberespaço com o espaço urbano numa interação implacável e construindo tecnológica e culturalmente comunidades instantâneas de prática transformadora. Se antes os movimentos sociais, numa perspectiva histórica, se manifestavam só na rua ou inicialmente na rua, no espaço urbano, hoje os movimentos sociais, eles são construídos e se iniciam nas redes sociais, por exemplo, Facebook, Instagram, Twitter. Tivemos atualmente, que é o meu objeto de pesquisa específico, a hashtag Ele Não, que foi uma hashtag usada em 2018 como oposição à então candidatura do nosso atual presidente Jair Bolsonaro. E outras hashtags também, que eu citei, por exemplo, do feminismo digital, hashtag Meu Corpo Não É Público, mexeu com uma, mexeu com todas, a hashtag do feminismo negro, enfim, diversas hashtags, não só a partir do feminismo digital, eu estou citando aqui as que vem na minha cabeça porque é o meu objeto mais específico, que é a manifestação desse feminismo enquanto movimento social no espaço digital. Mas, mais especificamente, quando o Castel fala de um espaço híbrido, o que é? É a rede social e o espaço urbano, numa relação mais imbricada e de menos dualismo desse espaço de movimentação social, desse sujeito, enfim, da construção de subjetividades. Aqui eu propus um breve diagrama aqui, uma breve apresentação para a gente pensar esse espaço híbrido, de novo, que é criado por meio da linguagem, porque, enfim, somos linguistas, analistas do discurso, e a gente vai tentar pensar essas questões de uma perspectiva interdisciplinar, né? Então, aí no 1, a gente tem os movimentos sociais que se iniciam na internet e são impulsionados por uma hashtag, chamado militantismo digital, cyberativismo ou ativismo de hashtag. No segundo momento, esses movimentos começam a mobilizar esses sujeitos, então, para uma prática que leva à ocupação das ruas, porque o ativismo digital, ele não se pretende, aliás, ele pretende ter uma ação prática, realmente promover uma mudança social no ambiente referencial, no mundo, enfim, não é uma perspectiva que se fecha nesse ambiente digital. A partir da ocupação das ruas, a gente verifica, então, que as hashtags que inicialmente são definidas pela Pavot no seu dicionário, por exemplo, como tags clicáveis, que criam hiperlinks, que dão acesso a todo esse fio discursivo, enfim, eu vou diluir um pouco a metalinguagem em relação à abordagem estritamente linguística para a gente pensar aqui uma live mais ampla, enfim, que abarca mais pessoas aqui no nosso debate, que não é de forma alguma fechado, mas está aberto mesmo aqui a construção. Ela vai dizer que essa hashtag, então, é o quê? Uma tag clicável, a partir da qual esse hiperlink dá acesso a um fio discursivo que determina um tema, determina uma mobilização social e cria algumas características que ela vai dizer aí, investigabilidade, tecnoconversacionalidade, algumas características da hashtag. O que nos interessa aqui é exatamente a passagem dessa hashtag do ambiente digital. Primeiro, a criação da hashtag no ambiente digital, a apropriação dos movimentos sociais e desses movimentos sociais que passam a se manifestar na internet, a apropriação dessas hashtags enquanto palavras de ordem, enquanto condensadoras de uma perspectiva ideológica, de posicionamento do sujeito, de ponto de vista em relação a determinado tema, essas hashtags saem do ambiente digital e passam a circular num ambiente não digital, por exemplo, nos cartazes, no corpo, tanto pintado quanto tatuado, nos muros da cidade, em pichação e grafite, por exemplo, nos produtos que são comercializados. Esses dispositivos, então, os cartazes, o corpo, as paredes, etc., eles são fotografados pelos usuários e reenviados ao ambiente digital. Ou seja, esse sujeito, ele participa da manifestação tanto num espaço digital, fazendo circular hashtag, criando trending topics no Twitter, fazendo subir essas hashtags em todas as redes sociais. Depois, ele tem, no segundo momento, a ocupação da rua, e nessa ocupação são feitas fotos que são reenviadas para as redes sociais.
Ou seja, existe um movimento aí que é chamado pela Barriane Pavot, com base em trabalhos de fotografia e de construção de imagem, um processo de iconização do texto. Ou seja, a partir do momento que eu escrevo um cartaz e tiro uma foto e publico na rede, esse texto ele não é mais articulável, ele perde o caráter de articulação e passa a circular enquanto uma imagem estática, congelada, enfim. Quem se interessar, depois a gente pode conversar um pouco mais. Junto com o processo de iconização do texto, ela vai citar também a textualização da imagem, que são duas características muito interessantes para trabalhar a questão da linguagem na internet, desse tecnodiscurso, né? Então, esse movimento cíclico, ele vai criar, por meio da linguagem, essa percepção que o sociólogo Manuel Castells vai falar, né, dessa percepção de um espaço híbrido. Ou seja, por meio de uma perspectiva linguística, da análise do discurso, eu acredito que a gente possa pensar a construção desse espaço híbrido estabelecido aí entre a internet e o mundo. Sempre não numa perspectiva dualista, mas numa perspectiva de contínuo, uma perspectiva de continuidade. Bom, eu vou seguir aqui. Então, por exemplo, a gente verifica na hashtag ele não, ela usada, não coloquei aqui uma publicação de Twitter, Facebook ou Instagram, que seria uma publicação nativa da internet, né? A hashtag ali colocada enquanto hiperlink, enquanto tag clicável, enquanto acesso a esse fio discursivo, e no segundo momento, a hashtag ocupando esse espaço que não é mais um espaço só da internet. Quando, por exemplo, o enunciado ele poderia sair da internet sem o símbolo, a cerquilha, sem a hashtag, mas não, ele migra para o espaço urbano, para o nosso espaço, de vida cotidiana, não só digital, com o símbolo hashtag. Então, a gente verifica aí nos cartazes, hashtag ele não. Em produtos comercializados, tem sacolas, canecas, camiseta, por exemplo, a hashtag ele não no corpo dessas mulheres, desses manifestantes. A hashtag ele não, que mais atualmente passou a circular também nessas projeções, que aqui foi feita no show do Roger Waters, se eu não me engano, mas no momento atual da pandemia a gente vê projeções com a hashtag ele não nos prédios, essa nova forma de manifestação social também que é feita por meio do projetor, e aí há uma máscara representando o vírus, um símbolo de negação, e a hashtag ele não estampada aí nessa máscara. Bom, o que essa hashtag a partir de uma perspectiva linguística? Adianto que não tenho respostas fechadas, o que eu vou tentar levantar aqui nessa conversa são mais inquietações do que respostas, mas eu acredito que uma das possibilidades é a gente começar a pensar a criação desse espaço híbrido e também a questão da cognição distribuída, enfim, que poderia ser pensada também. Só para continuar rapidamente, ficou meio grande aqui porque eu não recortei, mas a Mariane Pavot no verbete hashtag, ela vai sinalizar essa abertura da hashtag a novos ecossistemas. Ai, gente, desculpa, mas fica pingando aqui mesmo para eu ficar abrindo. Então, eu não posso deixar a pessoa esperando. Então, a partir da invenção de uma hashtag, esses usos se diversificam, né? Ou seja, a hashtag surge no Twitter. E aí ela alcança outros ecossistemas. É o caso do Instagram e do Facebook, nos quais a hashtag rapidamente se tornou um elemento familiar na paisagem gráfica e digital contemporânea. Ocorre de forma cada vez mais frequente encontrarmos hashtags fora da rede, numa camiseta, antes de uma palavra, por exemplo, ou em contextos nos quais ela não é clicável, como, por exemplo, numa mensagem eletrônica, num texto, ou seja, a mídia digital também usa a hashtag enquanto elemento de construção discursiva, enunciativa, enfim, sem que ela seja mais uma tag clicável. Num texto ou em determinados sites onde elas são integradas linguisticamente nos enunciados, sem a sua funcionalidade hipertextual. A hashtag se espalhou na imprensa escrita, na publicidade e mesmo na escrita dos alunos. Ela se inseriu também no discurso oral, sob a forma de uma oposição aos empregos como hashtag
para dizer um sentimento, hashtag horrorizada, hashtag amo muito, hashtag, a gente usa a hashtag para oralizar uma questão de modalização, de sentimentos, enfim, ou as hashtags que são imitadas aí como as aspas, a gente faz hashtag tamo junto, hashtag alguma coisa que represente, que tenha algum significado para a comunidade para a qual você está se expressando. São questões aí que, para mim, estão relacionadas muito com essa percepção espacial. E quando a gente fala em espaços de enunciação, como o professor Roberto colocou, em enunciador, enunciado, para a gente ficar aqui um pouco na linguística, eu acredito que as hashtags mobilizam bastante esses conceitos no sentido de uma necessidade de criação de novas formas de se pensar essa realidade, né, essa relação entre língua e mundo, né, que é um pouco o que a gente se propõe a pensar. Nessa perspectiva, a gente tem uma perspectiva que é a linguagem que sai do digital, então, e entra no mundo, por meio da hashtag. Primeiramente, nesse movimento de saída do espaço digital e entrada no mundo. Num segundo momento, a gente teve essa semana a manifestação da União Nacional dos Estudantes, a hashtag Fora Bolsonaro, que foi a manifestação. Eu vou falar os horários aqui, mas eu não tenho certeza. Às 15 horas, por exemplo, você tirava uma foto com hashtag Fora Bolsonaro e outras hashtags que foram propostas, como a de Enem, hashtag Fora Bolsonaro, hashtag fora o nosso ministro da Educação, enfim. Diversas outras hashtags que compuseram esse momento de tirada da foto e postagem nas redes sociais. No segundo momento, a Uni propôs uma manifestação digital que se deu aí no site manif.app. E aí tem os 3 passos explicando como você se manifestar. No topo da tela, então, você clicava no botão manifestar e a partir daí você criava um avatar. Bom, avatar já é uma palavra bastante interessante, já é um conceito bastante interessante, porque ele é uma representação gráfica de um sujeito, é a representação gráfica de um eu na internet. Se a gente for pensar de novo aí a relação pessoa, tempo, espaço da enunciação, por exemplo. A partir, então, dessa criação desse avatar da cor vermelha, você arrastava esse boneco até o local onde você quiser se manifestar. Você poderia colocar o boneco exatamente onde você estava fisicamente no momento, ou colocar o boneco lá em Brasília, por exemplo. E aí, a terceira dica, se você desejar segurar um cartaz, escreva o seu recado no campo slogan. E aí, a vida do seu avatar vai durar 24 horas, se você desejar prorrogar, tal. Essa é a carinha do avatar que o manif.app propõe. Esse site foi construído na época esse site foi construído por um francês, que é Schmidt, me desculpem agora, mas em algum momento eu acho que eu coloquei o nome dele. Ele foi proposto na época das manifestações dos Gilets jaunes, dos coletes amarelos, principalmente para tentar driblar a truculência da polícia, né, na França, em Paris, marcadamente. E em abril, agora, ele foi aberto para a comunidade, para outras pessoas usarem. Então, a gente tem ele em português e acho que em outras mais 5 ou 6 línguas. E esse é o nosso avatar quando você entra lá no manif.app. E aí, na parte escrita, vou ler brevemente algumas partes aqui. Se você deseja apoiar uma manifestação, mas você não pode ir pessoalmente, você está doente, está muito longe, está confinado em casa por causa de uma pandemia, o manif.app lhe permite participar colocando o seu avatar no mapa, exatamente no lugar onde a manifestação está sendo realizada. Seu avatar será visível, tal. Você também pode organizar, e aí mais para baixo ele vai dizer, você pode personalizar o seu avatar, associando mesmo um cartaz, sobre o qual você pode escrever o seu slogan, você pode mover o seu avatar à vontade ou retirá-lo da manifestação. Você é representado pelo seu avatar. O seu avatar é único e só pode estar ao mesmo tempo em um único lugar, em uma única manifestação. Se você pode ir fisicamente à manifestação, vá.
seu avatar pode lhe acompanhar e aí está sendo desenvolvido. Mais para baixo, ele diz ali na última frase, você é totalmente anônimo, mas você está lá. Bom, diferentemente do que a gente verifica aqui nas ruas, segurando cartazes com uma hashtag, que já é uma saída dessa linguagem digital para o mundo, aqui a gente vê o inverso, a gente vê esse sujeito do mundo que migra para um universo digital. Esse contínuo que a gente está pensando entre internet, entre espaço digital e mundo enquanto espaço urbano, enfim, realmente não pode ser pensado num dualismo contrário, mas num contínuo que é estabelecido nesse espaço híbrido, que é a proposição do Manuel Castells. Então, a hashtag que sai do ambiente digital e passa para a rua, a linguagem ocupando o espaço urbano. E esse sujeito que entra na internet por meio de um avatar, por meio dessa presença digital, também é um fator bastante interessante. E aí, no final, a gente tinha algo como isso, 7.000 e tantos manifestantes lá em Brasília. Aqui em cima, o slogan, você pode colocar o que você quiser. Eu, lá na hora, coloquei pela ciência, fora o Bolsonaro, ele não. E você colocava o seu avatarzinho aqui, o meu estava em vermelho, e fica aqui pingando na tela esses cartazes. Bom, tem uma questão de gênero, uma questão de enunciação, o que é enunciador, o que é enunciado, o que é esse gênero cartaz, se você escreve aqui agora e coloca lá, e ele fica pingando na tela, não é um sujeito mais que segura esse cartaz de modo físico. Enfim, eu acho que são questões que são bastante interessantes para a gente tentar tratar de um ponto de vista linguístico, a questão das densidades de presença que são construídas aí entre a linguagem digital e a linguagem comum, a linguagem encarnada, né? Tem as questões também desse eu, né? O que é esse sujeito? É um sujeito cada vez mais pulverizado, ou seja, esse avatar, a noção de avatar para pensar dentro do discurso digital, ele não é só esse bonequinho que foi proposto aqui no Manif.app. Eu tenho um avatar no Facebook, eu tenho um avatar no Instagram, eu tenho um avatar no LinkedIn, eu tenho um avatar nas outras redes sociais todas, no WhatsApp, e aqui é mais um avatar, ou seja, esse sujeito realmente pulverizado aí na internet, que exacerba toda essa heterogeneidade, enfim. As categorias, por exemplo, de tempo, espaço e pessoa, esse eu avatar, que se manifesta de um tempo que tem uma durabilidade de 24 horas, por exemplo, num espaço que é o espaço usado do Google Maps. Se a gente lembrar lá, o Google Maps, o Google View já permite, né, você colocar e ver a rua, enfim, não é uma novidade você inserir ali um bonequinho em algum lugar, mas para se manifestar, acredito que seja, assim, uma forma bastante inovadora, se não inédita, no mínimo inovadora. E, bom, eu acho que é isso. Eu não tenho as questões, vamos dizer assim, fechadas em relação ao que eu apresentei. Eu quis mais levantar aí a bola para a gente discutir, que essa criação de um espaço híbrido, a relação entre internet e mundo é bastante complexa, mesmo de um ponto de vista linguístico, e cada vez mais a gente precisa se debruçar sobre esses objetos em tempos de pandemia que exacerbam essa necessidade de uma inserção digital, ou seja, a gente não dá uma aula na sala, a gente não dá uma palestra, não faz um encontro do Piquiling lá para comer uma coisinha na Praça do DL, a gente está aqui virtualmente, de alguma forma, participando também de uma coletividade, né? Eu acho que é isso, Roberto, tá por aí? Oi? Alguém? Ok. Oi, Júlia. Oi, tá. Oi, me ouve? Ouço. Ok. Então, obrigado, Júlia, muito agradecido mesmo. Depois a gente, então, ao final de todas as falas, a gente abre para as perguntas, tá? Então, na sequência, a Tamires vai fazer a sua participação, tá? E depois o Caio, tá? Tamires, está contigo, então. Obrigado. Obrigada, Roberto.
Obrigada, Júlia, Caia, todo mundo. Obrigada pelo convite, né? Essa oportunidade da gente poder compartilhar um pouco, poder falar um pouco sobre linguística aqui, sobre análise do discurso e usar a tecnologia realmente a nosso favor, né? Porque em tempos de pandemia a gente ainda pode fazer isso e isso é muito bom, né? Então, eu agradeço essa oportunidade. Eu queria aproveitar o gancho da Júlia e dizer que, assim, em algum momento lá, ela falou que, na verdade, na citação da Pavot, que quando a gente tira uma foto, por exemplo, de algo que está algo que está na rua, por exemplo, um cartaz, ele fica estático, né? Eu acho que talvez isso tenha uma tendência a mudar e até isso se incorporar ainda mais no digital, não só como uma foto. Mas eu falo isso pensando na notícia que eu li essa semana de um aplicativo que o Google fez. Ele já fazia isso, de você tirar foto de algo escrito, inclusive à mão, né? De um texto, por exemplo, escrito à mão, e ele digitar esse texto, ele reconhece o que foi escrito e ele já fazia isso, mas agora ele passa diretamente para o computador aquele texto. Então, acredito, e aí é uma suposição minha, né? Acredito que a tendência desses cartazes, por exemplo, ficarem, enquanto essas hashtags antes eram estáticas ali na imagem, eu acho que a tendência agora é dela se tornar também talvez uma parte de um novo hiperlink, assim como ela era na legenda, por exemplo, de uma foto, eu acho que isso tem grandes chances de acontecer, né? Bom, mas isso é só um comentário, aproveitando o gancho da apresentação da Júlia. E, assim, como todos disseram, essa live, essa ou todas as outras, não é uma aula, não é um artigo científico pronto, uma apresentação em congresso, é mais uma conversa. E eu trouxe aqui uma inquietação só, né? Na verdade, um monte de dúvida para vocês, e acho que a gente pode conversar depois aqui no nosso bate-papo. E eu vou apresentar para vocês aqui essas questões, tá bom? Vou pôr para apresentar aqui, tá? Bom, a carinha fazendo parte da nossa discussão, eu pensei em falar com vocês sobre um livro que eu li o ano passado. Ele se chama Polarização Política Brasileira, do Estevão de Carvalho Freixo. É um livro muito legal, ele não é extenso, não é cansativo, um livro muito legal, para ajudar a entender, como o próprio nome diz, a polarização da política brasileira. Esse livro ele foi escrito um pouco antes da nossa última eleição para presidente, né? Porém, já havia bastante a incidência de discursos ditos polarizados, né? No entanto, assim, como a gente estava, como o Baronas fala, no olho do furacão, né? A gente sentia, né? Sabia o que estava acontecendo, mas essas informações não estavam organizadas, né? E eu acho legal que o que ele faz nesse livro é isso, é organizar de uma perspectiva discursiva como se dá na política brasileira na época que foi um pouco anterior à última eleição. E, claro, sem um posicionamento, apenas fazendo a análise e a descrição desses posicionamentos, né, como que isso se dá, como que isso se ramifica discursivamente por meio, né, de estruturas semânticas, de escolhas lexicais. Então, ele faz uma abordagem bastante interessante, né, na minha opinião, sobre essa temática.
Com todo cuidado, claro, porque de uma perspectiva histórica é muito complicado a gente fazer uma análise do que ainda está acontecendo, né? Porém, é muito interessante para a gente entender o que está acontecendo agora. E aí, a partir da leitura desse texto dele, ele parte, assim, de formação discursiva, né? Até chegar nas teorias sobre destacamento de frase e asseveração e aforização do Manguenot, né? Então, ele faz esse percurso teórico. E eu pensei que, assim, se a gente pensa a partir do que, com base no que ele faz, em todo esse trabalho da polarização da política, eu pensei se não seria possível a gente pensar na polarização da pandemia, né? No meu ponto de vista, é algo muito parecido que está acontecendo, da mesma forma, assim, que a gente sente isso, assim como sentia na eleição, a gente sente, mas isso ainda não está descrito, né? Não está estruturado de alguma forma, né? Então, a minha questão é, será que a gente pode descrever uma polarização do discurso, não da pandemia, mas do discurso sobre a pandemia no Brasil, né? Bom, a partir desse questionamento, eu pensei, também com base em outro texto, que inclusive foi o Baronas que nos mostrou, sobre esse texto que saiu no Observatório da Imprensa, que é do Francisco Fernandes Ladeira. Ele faz uma perspectiva que é da hashtag Fique em Casa para o Use Máscara, o discurso do retorno à normalidade. Então, ele traça aqui nesse texto, e ele, na íntegra, a gente pode até disponibilizar o link, ele vai mostrar como que o discurso se transformou, né, de um fique em casa para use máscara, no sentido de incitar, não sei se eu posso usar esse termo, né, mas contribuir de alguma forma para o retorno à normalidade, né? Então, de alguma forma, o discursivo, o acontecimento discursivo, contribuindo para o acontecimento real, né? Contribuindo para atitudes concretas, né? Bom, então, pensando nesse texto, nessas duas hashtags e o que elas representam, né? Eu pensei se a gente poderia pensar, então, numa polaridade, né? De um fique em casa para um use máscaras, né? E, assim, algumas notícias de, por exemplo, em que foi... Depois eu acho que eu posso até recuperar e passar para vocês, né? Acho que no dia 24 de março a gente teve teve notícias de que a gente poderia ter tido uma enxurrada de fake news, né? De pessoas que até então, para pessoas que até então usavam o Fique em Casa, né? Que concordavam com o Fique em Casa, e depois de uma enxurrada de fake news que está em investigação, que acho que ela aconteceu mais ou menos no dia 24 de março, ou 14 de março, algo assim, acho que foi 24. E esse discurso foi se transformando. A partir nesse ponto, ele começou a se transformar até chegar no que a gente tem assim mais recente, que é o use máscara. Isso pode ser sentido quando a gente faz uma busca, e a totalidade dele, quando você faz a busca de repente, ou no Twitter, ou no Facebook, e quando você coloca nos critérios de busca, por exemplo, para filtrar por tempo, né? Não só por quantidade, mas, por exemplo, pelas hashtags mais recentes, você vê que o Fique em Casa acabou ficando mais para baixo, né? Então, você vê que ele ficou para trás mesmo, né? Em detrimento de outra, como, por exemplo, a Use Máscaras, né? Então, é essa minha inquietação para agora. Será que a gente pode pensar, pelo menos, não finalizado, mas pensar nessa hipótese, né? De um fique em casa em detrimento de um use máscaras,
com, claro, intenções com fundos ideológicos para que isso aconteça, é claro, né? Um estudo mais aprofundado pode nos mostrar isso com mais clareza. E aí, no caso do Freixo, ele faz essa polarização, né? Ele faz essa divisão de um posicionamento mais progressista em detrimento de um conservador. E a minha hipótese é de que isso acontece com o discurso sobre a pandemia, né? É um discurso mais progressista em detrimento de um mais conservador. E, olha, esses resultados são dele, né? Então, por exemplo, um discurso mais que se diz mais de esquerda estaria um discurso mais socialista, né? Mais progressista, se apoiaria, né? Porque ele faz toda uma ramificação em quem se apoia em quem, né? E aí no livro dele ele apresenta dados concretos para isso, frases, né? Enunciados que comprovam esse resultado dele. Aqui eu só trouxe mesmo o sumo do sumo, né? Então o discurso socialista progressista se apoiaria no discurso humanista, no discurso historicista e no discurso mítico-político, né? Eu acrescentaria aqui no caso do discurso sobre a pandemia, um discurso científico, né? Especialmente junto com o historicista. No caso de um discurso da direita, um discurso mais liberal ou mais dito conservador, né? Se apoiaria no discurso cristão, no discurso positivista e no discurso mítico-político também, que é o único ponto de congruência entre os dois, né? Acrescentaria aqui também, por exemplo, a perspectiva do discurso anti-ciência, né? E no que eles dizem economicista e mais mercadológico também, né? E aí, para ele, essas equivalências semânticas entre esses enunciados, né, que ele selecionou, correspondem à formação de uma identidade de valores desses sujeitos, né? Então, para ele, uma coisa sempre ela se ramifica e vai levar a outra. Dificilmente uma pessoa, por exemplo, com discurso humanista, teria também um discurso, de repente, positivista, não sei, ou cristão, sobre o mesmo enunciado, né? Bom, mas isso é uma inquietação muito, muito inicial. Trouxe aqui para vocês, para a gente compartilhar, para deixar aí uma pulguinha atrás da orelha de vocês, ver se o que vocês acham sobre isso, né? E estamos aí para ouvir, tá? Eu agradeço de novo, não vou prolongar mais na fala, que a gente já está passando do horário, tá? Eu vou passar acho que acabou de cair, acho que talvez a internet do Caio, mas eu vou passar a palavra para ele, tá? Ou para o Roberto, se quiser falar enquanto ele não entra de novo, tá? Mas agradeço muito a oportunidade e agradeço se vocês conseguirem contribuir aí com esse trabalho, né? Que é feito no coletivo, como todos os outros, né? Sempre no interdiscurso. Tá bom? Obrigada, gente. Obrigada pela paciência em me ouvir. Obrigado, Tamires. A gente agradece também a tua participação, né? O objetivo é trazer, então, essas questões, né? Questões ainda em formulação, né? Reitero o agradecimento a Tamires, né? A Júlia também. E não sei se o Caio já está a postos e vocativos, né? Se ele tiver, então, pode assumir o seu lugar de enunciação, né? Oi, tá todo mundo me ouvindo? Sim. Oi, então. Sim. Bom, olá a todos. Meu nome é Caio Barros.
Esse semestre eu estaria indo para o meu segundo ano de graduação em Linguística na UFSCar, se não fosse a pandemia. Vale dizer que é muito importante esses encontros da área das humanas num período como esse, né? Em que ela vem sendo deixada de lado pelo atual governo. Agora, com a exclusão das humanidades das bolsas de iniciação científica, né? Então, é bom marcarmos nossa presença nos diversos espaços, né? Enfim, foi me dado a tarefa. Vocês estão me ouvindo? Ah, tá. Foi me dada a tarefa de fazer um testemunho, dar a minha opinião como graduando sobre a importância de pensar o discurso digital na graduação. E me parece, eu não tenho leitura nem bagagem suficiente para fazer altas reflexões, como os meus colegas aqui presentes, mas pensar no discurso digital na graduação, nas nossas disciplinas de estudos discursivos, análise do discurso, semiótica, e para além delas, me parece algo totalmente relevante para nós graduandos. Porque, ao mesmo tempo que nos insere nas teorias e conceitos tradicionais das análises, nós também somos convidados a refletir sobre mobilizações e reformulações de conceitos já consolidados e apresentação de novos conceitos que tentam lidar com esse novo objeto que está marcadamente presente nas nossas vidas, né, que é o discurso digital. Ou seja, ter a oportunidade de analisar com todo o rigor linguístico, científico, discursivo, aquele meme que nós tanto gostamos, ou aquela hashtag legal que a gente vive anunciando, repostando, seja em posts mesmo, seja extrapolando o digital, como é o caso da hashtag ChupaCaso, que os alunos da UFSCar falam para a USP de São Carlos, se materializando tanto em posts na internet, como em camisetas e tal, como o que há de mais recente nas preocupações linguísticas, discursivas. Então, eu acho que é a oportunidade do graduando, do estudante, como eu e você aí, de refletirmos discursivamente, linguisticamente, essas novas discursividades, né? Essas novas possibilidades de compreender o atual mundo em que estamos inseridos e esse meio digital em que passamos tantas horas conectados, né? Estar atento às recentes contribuições teórico-metodológicas dos estudos discursivos pode nos tornar mais críticos, mais responsáveis com a nossa convivência digital, a ter uma maior acuidade com as fake news, principalmente agora com essa proliferação massiva de informações sobre a pandemia, que dizem respeito à saúde, à política, etc. Compreender melhor acerca das hashtags e seus aspectos tecnodiscursivos, acerca do meme como uma materialidade emergente, uma tecnografia ou um texto sincrético digital, as questões que o militantismo digital propõe, enfim, muita coisa aí que está surgindo, e nós, como aspirantes a estudiosos da língua, linguagem, ou dos estudos discursivos, não podemos ignorar, né? Não podemos deixar passar. Temos que ficar atentos aos trend topics da academia, né? Os assuntos mais debatidos no momento nas discussões linguísticas, sob o risco de prejudicar a nossa própria formação, né? Nos tornando alheios a temas que nos dizem respeito diretamente e que lidam com um tipo de material que muitos de nós consumimos diariamente na internet, né? Bom, era essa breve mensagem que eu podia passar e espero ter cumprido a tarefa que me foi dada e espero que tenha feito algum sentido para a audiência o que eu falei. Só isso. Oi, Caio, muito bem. Obrigada, Caio. Muito obrigado, Caio. Fez todo sentido. Obrigado, né? A gente, Hashtag obrigado. se a gente está falando em espaços de enunciação, né? Então, esse espaço tem que ser democrático, né? Esse espaço não pode ser vinculado
A, B, C, D, U, F, né? Tem que ser vinculado aí a todos e todas, tá? Então, a gente te agradece muito, Caio, por essa belíssima fala aí, né? Comovente, inclusive, tá? Bom, a gente passa agora, então, para o segundo momento, né, da nossa proposta, que é justamente responder as questões, né? Obviamente, a gente não vai dar conta de responder a todas, né? Até porque, como a Tamires frisou, né? A Júlia também. A Tamires falou que a gente está no olho do furacão, né? A gente está no olho do furacão mesmo, né? E a Júlia falou alguma coisa que a gente pode relacionar, dizer do fato de que a gente está pegando a história com a mão, né? A história está acontecendo e a gente está pegando essa história com a mão. Então, muitas das questões talvez a gente não tenha ainda muito a contribuir, tá? Mas então, não sei se a pessoa se inscreve no chat ou o que vocês acham, Júlia, Tamires, Caio, né? A pessoa se inscreve no chat, a gente faz a pergunta ou não, e faz a pergunta ou não, ou faz direto no chat, o que vocês acham? Né? Eu acho que agora a gente consegue, se alguém quiser falar por áudio, não sei se a Júlia e o Caio concordam, se alguém quiser falar por áudio a pergunta assim de forma direta, né? Ou quem não quiser falar por áudio, quiser deixar a pergunta por escrito, igual o Vinícius Ribeiro fez, a pergunta dele aqui já tá feita, se quiserem responder, e para quem quiser, pode acho que fazer pelo áudio, por enquanto, que a gente tem tempo, né? Tá. Concordo. Quer começar respondendo, Júlia, a questão do Vinícius? Parece que posso começar, mas parece que tem alguém tentando conectar. Está acontecendo para vocês também? Tá. Tá, parece que tem alguém tentando conectar mesmo. É a Gleice. Será Gleice, que é a pergunta Gleice. por... Boa tarde. Boa tarde, Gleice. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem. Abraço a todos. Parabéns pela iniciativa. Queria fazer um questionamento para o professor, que vem me instigando já há alguns dias. E acho que o senhor foi uma questão assim que alguns dias eu estou me debruçando sobre. Para pensar esse lugar de fala, professor, né, a partir do lugar de fala que eu estou no momento, né, enquanto professora formadora do e no estado de Mato Grosso, e a partir de algumas leituras que eu venho fazendo, sobre racismo epistêmico, a partir da Grada Quilomba, sobre epistemologia do conhecimento, a partir da professora Alcoff, sobre subalternidade, que o senhor acabou de falar aí, da professora Spivak, né, o lugar de fala a partir da teoria do ponto de vista, aqui no Brasil, a partir da Djamila Ribeiro, pensar a partir eu não sei se a pronúncia é essa, né, Aimé Césaire, a partir de um pensamento decolonial, numa visada transmoderna, e mais recentemente, né, a partir de algumas discussões que eu estou me apropriando, de uma professora, de uma pesquisadora suíça, que é a professora Isabella Coletti, num grupo de pesquisa sobre gêneros, relações interseccionais e relações educativas, pensando mulheres e tecnologias. E a professora Pavona, para pensar o discurso numa perspectiva simétrica e as morais linguageiras. E aí, a minha questão, né, que eu venho fazendo já alguns meses, né, desse lugar de formadora, em que medida se reproduz um racismo epistêmico sobre a educação básica no Brasil, quando se desprestigiam as práticas docentes como não legítimas, não científicas, né, e por sua vez, né, a educação básica é falada pelo outro. E na conjuntura, né, da pandemia, isso se dá com mais força, né, somos falados,
e o nosso conhecimento, ele é percebido como um conhecimento não autorizado, como uma não ciência. E eu queria ouvir do senhor, a partir desse lugar de fala, né, que o senhor tem, do centro da academia, o que o senhor pensa a respeito disso, desse racismo epistêmico, quanto à produção de conhecimento que se dá na educação básica, e na maioria das vezes nós somos falados pelo outro. Obrigado, Gleice, né? De nada. Não sei se eu me fiz entender. Dada Não, fez sim, né? É que a questão, ela requer aí uma discussão bastante ampla, né? Então, não sei se eu vou dar conta de responder, né? Porque, como eu falei, né? É uma questão que exige aí um trabalho de pós-doutorado, né? Acho que você já tem o seu trabalho de pós-doutorado pensado aí, né? Bom, mas eu diria que existe, sim, uma necessidade muito grande de uma discussão sobre a criação de meios que possibilitem a justiça cognitiva, né? Você está chamando aí de racismo epistêmico, né? Acho que sim, existe uma necessidade premente, né? Não só no âmbito das relações sul-norte, né? Uhum. Quando estou me referindo ao sul-norte, eu estou retomando aí a discussão empreendida aí pelo Boaventura de Souza Santos, né? Que vai falar dessa relação que a gente tem com o conhecimento, né? O conhecimento produzido no sul, né? Sim. É um conhecimento que sempre se apresenta numa condição de inferioridade, de subalternidade, conhecimento produzido no norte, né? Ou seja, Estados Unidos, né? Europa Ocidental, quer dizer, esses lugares são os centros de produção de conhecimento, e nós aqui do sul seríamos os lugares de consumo desse conhecimento, né? Então, realmente, aí existe a necessidade de uma justiça cognitiva, né? Eu peço licença para abrir um pequeno parênteses e dizer que a professora Mariane Pavot, entre outras ações que ela vem realizando, ela tem ela criou um projeto, né, na Paris 13, que se chama Open Publish Sud, que é justamente possibilitar que pessoas, pesquisadores, no âmbito do discurso, tanto do Brasil, de outros países da América do Sul, né, de países da África, por exemplo, e da Ásia, possam publicar os seus textos no contexto francês, né? Então, ela está organizando esse projeto de forma a trabalhar com esses textos desses pesquisadores desses países, traduzir esses textos para o francês e disponibilizar isso gratuitamente para que as pessoas tenham conhecimento do que se faz fora desse eixo norte, né? Mas você chama atenção também, Gleice, para esse racismo epistêmico, para essa falta de justiça cognitiva, né? No interior mesmo, né? Daquilo que a gente chama de sul-sul, né? Interior mesmo. Determinadas áreas que efetivamente não são consideradas como ciência, né? O depoimento do Caio aí, com relação ao edital do CNPq, que prioriza determinadas áreas em detrimento das humanas, é um bom exemplo disso, né? Quer dizer, então, é um trabalho árduo que a gente tem que fazer para a construção desses espaços. Esses espaços, eles vão sair e a gente construir esses espaços. Esses espaços, efetivamente, eles não serão dados, né? Quer dizer, o discurso digital, a partir dessa perspectiva da Pavot, ele nos possibilita pensar em estratégias, né? Em táticas, como diria o bom e velho Foucault, em estratégias, em táticas de como eu posso fazer com que essa justiça cognitiva se efetiva
nesses ambientes, sobretudo no ambiente escolar, né? Então, acho que uma das razões de a gente pensar também o digital, a partir da Pavot, incorporar a reflexão filosófica da Spivak, por exemplo, e outros, né? E outras, é justamente pensar, olha, nós temos meios, nós temos mecanismos de construir esse espaço, né? Esse espaço não vai ser dado, com certeza, né? Então, não sei se eu respondi, mas assim, eu diria, olha, o discurso digital é uma boa ferramenta para a gente começar a construir esses espaços, né? A gente tem possibilidades bastante interessantes de construir esse espaço de fala, esse espaço de escuta, tá? Mas obrigado pela pergunta, Gleice. E como te falei, você já tem aí um belo projeto aí para pensar aí pós-doutorado, tá? Não sei se a Júlia, se a Tamires ou o Caio quer comentar alguma coisa, fiquem à vontade, tá? Oi? Tamires, temos outras perguntas aí? Bom, não sei se a Gleice quer falar. Gleice, eu mutei o seu microfone enquanto o professor Roberto falava, porque estava dando interferência, mas se você quiser fazer um comentário ainda, é só você habilitar de novo. Oi, Júlia. Não fui contemplada, sim. Obrigada. Obrigada, professor. De nada, Gleice. Imagina, eu que agradeço. Tá? Ok. Então, tem algumas perguntas aí rolando no chat. Como você quer fazer, Tamires? Eu vou pegando aqui e respondo direto, ou você vai retomando e a gente segue? Eu não estou te ouvindo. Vou retomando aqui as questões, vou pegar, por exemplo, a do Thales, que é direto para você, aproveitar que você já está respondendo, já está falando aí, tá? Obrigada, Thales, acho que em nome de todo mundo a gente agradece aí sua participação e o seu comentário aqui bastante gentil, tá? Ele queria saber sobre o conceito de iconização do texto apresentado, né, por você, Júlia, e se você pode deliberar dentro do seu objeto de pesquisa, na ele não. Ele agradece. Tá. Eu vou tentar responder um pouco. É Thales, né? Isso. Thales, isso. Tá, eu vou tentar responder. Eu vou aproveitar, vou compartilhar minha tela aqui, porque eu vou responder exatamente, ele está perguntando exatamente no meu objeto, então a gente tem um texto publicado, eu, o professor Roberto, e o nosso amigo Samuel Possoni, que se chama, que está intitulado Os Tecnografismos a partir da hashtag Ele Não, que foi publicado numa edição que a gente organizou na Discurso Sociedade. Lá a gente discute exatamente essas noções de iconização do texto e textualização da imagem. Para responder aqui rapidamente na nossa live, né, para ele não ficar sem uma resposta, eu acho que existe o que diferencia, desde Benveniste aí a gente viu, o que diferencia a linguagem humana da linguagem animal, por exemplo, é principalmente a articulação, ou seja, a gente consegue construir palavras, a gente consegue encadear frases, a gente consegue construir textos. Isso é um processo de textualização, que a Marianne Pavot vai chamar de textualização. Quando a gente tem, por exemplo, uma foto, uma criação de um meme, por exemplo, esse site aqui propõe a criação do meme, que você escolhe uma imagem macro e coloca um texto aqui nessa imagem, por exemplo, que é intitulada Bolsonaro Gritando, e você gera um meme aí, os tecnografismos a partir da hashtag Ele Não, eu coloquei o título do texto que a gente estava usando na época. A partir do momento que você coloca essa imagem num texto, ou que você efetua, por exemplo, uma captura de tela, um screenshot aí, você faz uma captura de tela, ou a partir do momento que você, a partir do momento que você constrói, que você consegue escrever, você propõe uma textualização da imagem, que ocorre por essa capacidade dela se
articular, dela participar dessa característica da linguagem, que é a articulação. E aí a imagem, tanto de uma perspectiva interna, a articulação desse texto na imagem e a articulação da própria imagem em outros enunciados. Se a gente for pensar aí sintagma-paradigma, a gente coloca essa foto numa relação sintagmática, ela passa a ser construída aí em diversos cartazes, usada em diversos cartazes, mudando aí as cores, as características semióticas, mas mantendo uma textualização da imagem, ou seja, quando a gente articula a imagem como se ela fosse um texto, ou seja, eu publico um post no Facebook, uso a imagem, eu publico algo no Instagram e uso a imagem, eu manipulo essa imagem, tirando os olhos da boca do Bolsonaro, eu coloco aí um córrego saindo da boca do Bolsonaro, tudo isso são processos que a Mariane Pavot, calcada aí, e depois a gente pode trocar alguma figura em relação às referências que ela usa. Esse processo seria o de textualização da imagem. Por outro lado, o processo de iconização do texto é exatamente esse. Existe um texto que eu estou lendo ali na minha tela do celular, ele é articulado. A partir do momento que eu faço um screenshot, que eu faço uma captura de tela, ele é congelado, ele não é mais articulável, ele só é articulável enquanto imagem agora. Claro, eu posso fazer essa imagem funcionar, assim como a gente viu ali o meme do Bolsonaro, mas ela passa a funcionar enquanto um bloco, ela não é mais partes que constroem um todo, ela é um todo, um bloco, uma foto. Ela passa a ser um ícone, a iconização do texto. Aí, por exemplo, as pessoas que compartilham páginas de livro, que compartilham notícias escritas a partir da captura de tela e não o link. E, por exemplo, os cartazes que eu usei na breve fala que eu fiz aí no começo, quando eu escrevo um cartaz e vou ali, fora Bolsonaro, hashtag ele não é mais articulável, ele passa a ser uma imagem estática, que é muito interessante realmente o que a Tamires também pontuou, que essa semana também li a matéria de que agora a gente pode tirar uma foto ali das nossas letras e tal, e isso passar a ser um texto. É um outro processo, então, que vem aí na esteira do que o Roberto falou, que é a gente estudar o que está acontecendo ontem, hoje, manif.app e a capacidade desses dispositivos técnicos que mudam a todo momento, né? E que, de alguma forma, se não dar conta de tudo, a gente tem que minimamente tentar refletir, do meu ponto de vista, né, aqui, bastante humilde, a gente tem que tentar refletir sobre essas questões, porque elas implicam também uma construção de linguagem, elas implicam um sujeito, implicam, como o professor Roberto pontuou, e eu também falei, uma questão de enunciação. Desculpa, falei demais. Espero ter respondido. Eu acho que Se isso quiser acaba... conversar depois também, estou aberta. Isso acaba mostrando um pouco a importância dos nossos estudos, né? Especialmente dentro da linguística e especialmente dentro da análise do discurso, né? Sim, tem outra e pergunta aí, aqui, do Júlio Ribeiro, que a gente agradece, Júlio, a sua participação aqui. Ele perguntou assim: teríamos, então, de adequar os recursos teóricos e metodológicos já existentes na antropologia e das ciências sociais, como fez a linguística aplicada, mais especificamente no ensino e aprendizagem de línguas? Por exemplo, observação, etnografia, visionamento. A outra pergunta: quais os efeitos dessa virada que agencia o objeto a também um sujeito, conferindo alguma dignidade? E terceira, e no que diz respeito às barreiras dos comitês de ética? Bastante difícil, né? Questão complexa. bom, será que ele quer entrar e tentar explicar um pouco melhor o que ele... E aí, Júlio, Júlio? né? Oi, Júlio. Oi. Quer falar, Júlio?
Eu não Tá sei bom. o que ele quer dizer com as questões de ética, ele quer dizer o que, por exemplo, em relação... desculpa, mas assim, eu realmente não é bastante complexo, me parece pertinente, mas eu não consigo entender em relação ao que? Aos prints, por exemplo, anonimizar as pessoas que a gente faz a análise, ou o que? Uma análise etnográfica, uma análise de campo, que Ó, pode Júlia, ser... ele falou aqui, ó, é mais no que diz respeito à própria metodologia mesmo. Ó, se me permite, eu acho que essa questão da metodologia desses novos materiais é o que vem tentando fazer a Pavô, né? Refletir sobre esses novos materiais e propor para a gente algo, mas é algo que ainda está acontecendo. Então, que nem essa semana, por exemplo, se saiu a notícia do novo app do Google, né? Pode ser que isso interfira de alguma forma, então, mas é uma coisa que ainda a gente está no olho do furacão. Então, ao mesmo tempo que a metodologia a gente vem tentando respostas, as coisas vão mudando ao mesmo tempo, né? E aí, acho que o que você poderia dizer, Júlia? Quer Bom, complementar? se ele tá falando, eu estou tentando retomar aqui no chat a pergunta dele. Eu não estou conseguindo voltar o chat, mas peraí, exato, ele mandou. Exato, teríamos de deixar as pessoas falarem e não falar por elas. Teríamos, então, de lidar com as complexidades metodológicas e éticas, as barreiras, os comitês. Bom, então, pelo que eu entendi, ele está falando da construção do corpus. Bom, a Pavô fala sobre isso, por exemplo... Ó, Júlia, antes de você continuar, ele complementou ali, ó. eu Teríamos de acabei... deixar as pessoas... Ah, tá, perdão. Isso, eu acabei de ler o complemento dele. E pelo que eu entendi, então, está relacionado com a construção do corpus. Teríamos de deixar as pessoas falarem e não falar por elas. Teríamos, então, de dar isso. Aí ele confirmou isso, tá? A Pavô, em relação à construção do corpus, por exemplo, ela usa muito um texto da Sophie Moirant, que é de 2018, e vai falar sobre a construção do pequeno corpus, ou seja, se antes, na análise do discurso, a gente tinha corpos extensos e quantidades exorbitantes de dados para analisar, hoje, com essa aceleração da modernidade do discurso digital, a gente pode fazer recortes menores que atendam aos objetivos específicos do que a gente se propõe fazer. A construção de um corpus, por exemplo, em análise do discurso digital, ela não precisa ser exaustiva. A professora Mariane Pavô, e tudo isso que eu estou dizendo é dela, não é meu, num curso que ela deu atualmente recentemente na Universidade Federal de São Carlos, no CIEL-POP, ela falou um pouco sobre essa construção do corpus e como a gente vai lidar, por exemplo, um post de Facebook, ele não é só o post, ele também deve comportar todos os comentários, que às vezes é uma quantidade enorme. Ele tem que comportar as reações, por exemplo, dos usuários, amei, odiei, curti, etc. Pelo que eu entendi, a sua pergunta quando a gente faz um recorte do corpus, a gente já está silenciando de alguma forma alguns dizeres, outros discursos que não vão ser aí considerados. Bom, me parece uma questão epistemológica bastante complexa, não só para análise do discurso digital. O que a professora Pavô propõe é exatamente fazer uma captura de tela que pegue todo esse ambiente de produção do discurso, ou seja, eu não vou pegar a foto do post, mas eu vou pegar o logo do Facebook, a linha com o HTTP, vou pegar ali os comentários, enfim, todo esse ambiente de produção do dispositivo para tentar analisar essa publicação que está inserida nesse dispositivo tecnológico, tecnodiscursivo. Em relação aos comentários, ela diz para você tentar, por exemplo, fazer um sobrevoo, aí é um termo da Sophie Moirant nesse artigo, um sobrevoo sobre esses comentários. Pegar um a cada 10, um a cada 50, um a cada 100 e fazer uma amostragem, mais ou menos como uma metodologia etnográfica. Agora, a questão ética, eu não entendo muito bem como ela se coloca enquanto problema para se trabalhar com discurso digital. Se o professor Roberto entendeu, ou a Tamires quiserem complementar. Eu não sei também se respondi. Tô aberta aí, se ele quiser voltar aí e perguntar mais, enfim. Obrigado, eu acho... Júlia. Não, acho... Oi? Não, pois não. Pode falar, Roberto. Não, à vontade, você, Tamires.
Desculpe. Não, eu ia falar que a Paula Pereira ela fez uma pergunta e eu acho que parte do que a Júlia respondeu para o Júlio responde para ela. Eu só vou ler para ver se faltou alguma coisinha para complementar, tá? E se ficou, Paula, você pode comentar de novo aqui que Ok. comenta de novo, tá bom? Ela falou assim: estou realizando algumas iniciais sobre hashtags. Algo que tem me preocupado é o estabelecimento de critérios para a coleta de materiais, né, das hashtags, entre muitos na rede digital. E ela pergunta como que a gente trabalha com isso. E eu acho que, para mim, a resposta que a Júlia deu é exatamente para também contempla a pergunta dela, né? Mas se vocês quiserem complementar de alguma forma. Tá. Posso falar, então? Não, posso retomar, então, ainda a pergunta do Júlio? Uhum. Depois a Júlia, daí, responde. Pode ser, Júlia? Claro, pode ir aí. Com relação a essa questão ética, né, a gente... talvez valha a pena a gente pensar um pouquinho a partir do Bourdieu, né, a partir da teoria dos campos, né, que ele constrói, né, constrói toda uma teoria dos campos de conhecimento, né, mostrando como esses campos de conhecimento eles mantêm entre si uma relação bastante polêmica, né? Em relação à questão da ética na pesquisa, a gente sabe que hoje, basicamente, os comitês de ética de pesquisa nas universidades, nos centros de pesquisa, eles são basicamente organizados, pensados a partir do pessoal das ciências médicas, né? Então, o ponto de partida desses sujeitos é a partir justamente desse modelo de ciência que se tem nas ciências médicas, e aí isso é colocado como uma espécie de template para todas as outras ciências, né? Para as ciências humanas, para as ciências exatas, né? Para as humanidades de uma maneira em geral, né? Então, e a gente sabe que o modelo de ciência praticado pelas ciências médicas perfeito, dá conta daquilo que se propõe a fazer, mas não é o modelo das humanidades de uma maneira em geral. E mesmo dentro das humanidades, né, o modelo de ciência de uma sociologia não é o modelo de ciência da linguística, né, da psicologia, né? Cada uma desses campos do conhecimento tem seus modelos próprios, né? Então, tudo isso para dizer, olha, esse modelo que é construído atualmente, né, nos comitês de ética, tem a ver com quem está à frente desses comitês de ética. E, infelizmente, aí é uma marca minha de subjetividade, não se leva em consideração as especificidades das diferentes ciências, né? Uma pesquisa em linguística, uma pesquisa em linguística aplicada, não é a mesma pesquisa, né, sobre células-tronco. É diferente a maneira como você trabalha com os sujeitos envolvidos nessa pesquisa, né? E essa é uma outra tarefa grande nossa de se fazer ouvir, né? Nós, das humanidades, temos de nos fazer ouvir, e dentro das humanidades ainda, nós, da letras, e aí outra marca de subjetividade, infelizmente, dentro das humanidades, nós, da letras, também ocupamos um lugar bastante periférico, para usar um eufemismo, né? A gente, então, tem que trabalhar bastante para se fazer ouvir, né? E de maneira que, obviamente, né, que uma discussão sobre ética na pesquisa não vai dar conta de contemplar todas as áreas existentes, todos os campos do conhecimento, né? Mas veja, por outro lado, é uma tarefa nossa lutar para que questões nossas que são vitais sejam contempladas, né? Recentemente, numa reunião do Departamento de Letras, tinha uma questão lá que era muito pertinente em relação por exemplo, a área da saúde, que não tinha nada a ver com uma questão de uma pesquisa em linguística aplicada, né? Não vou falar os nomes das pessoas envolvidas, mas não tinha nada a ver com uma pesquisa em linguística aplicada que estava sendo proposta pela professora, e a pesquisa estava completamente parada por conta disso, né? Então, é uma batalha grande nossa, enquanto pesquisador, iniciante, pesquisador já
serra abaixo, né, digamos assim, que é o meu caso, né, para, junto às associações, né, as nossas associações que nos representam, né, para a gente tentar reverter e construir um modelo que seja o mais inclusivo possível nesse caso, né, que tente contemplar aí as diferentes áreas. É uma tarefa dificílima, né, porque isso implica distribuição de recurso, distribuição de bolsa, né? E a gente sabe que esse tipo de discussão, como já dizia o bom e velho Bourdieu lá na sua teoria dos campos, é extremamente... Está aí essa né, de construção desse lugar de fala e de escuta, principalmente, né? Júlia, desculpa. Por quê? Desculpa, por quê? O Júlio colocou aí, muito obrigada. Não sei se, acho que talvez mais uma questão, Tamires, não sei. O que você acha? Não estou te ouvindo. Isso, Júlia. Estou ouvindo. Tá. Sobre a questão do avatar, podemos pensar na questão do ethos? Essa é a pergunta do Vinícius Ribeiro. Eu tinha anotado aqui até. Ótima pergunta, Vinícius, que está super ativamente participando aí das lives e aulas, enfim, é bastante legal compartilhar esses espaços. Se eu não disse, digo agora. Acho que sim, o avatar, ele é pensado aí nas ciências da comunicação, na informática, enfim, como uma possibilidade de representação de si nesse ambiente digital. A partir do momento que a gente concebe, tá certo também? Concebe, tá certo. A partir do momento que a gente parte do conceito do ethos enquanto a construção de si a partir da linguagem, essa relação entre ser e parecer, por exemplo, eu posso criar um avatar ali naquele manif.app não, porque era um avatar estático, vamos dizer assim, mas em outros lugares, por exemplo, principalmente os videogames, eu posso criar um avatar que não tem nada a ver comigo, uma loira com cabelo comprido, enfim, olhos azuis, com silicone, sei lá. Essa representação de si feita pelo avatar, acho que tem tudo a ver com a noção de ethos. Muito provavelmente deve ter algum trabalho que eu desconheço na área, se alguém souber, deve ter algum trabalho que relaciona a noção do avatar com a noção de ethos. Eu já vi muitos trabalhos que relacionam a função autor com a função avatar, que desenvolvem uma reflexão nesse sentido. Mas acho que essa questão da verdade, da verossimilhança, do ser e parecer que o ethos enquanto conceito coloca para análise do discurso, para a linguística, enfim, é bastante pertinente para a gente pensar, sim, essa construção de um sujeito que está inserido nesse ambiente digital. Não sei se respondi, acredito que sim. Se ele quiser, depois ele me manda um e-mail ou um chat. Roberto, quer complementar? Perfeito, Júlia. Talvez... Não, eu queria dizer 2, 3 coisinhas, né? Talvez, não especificamente em relação ao avatar, né? Mas algo que para mim tem relação, que é pensar a questão dos locutativos, né? Que é um conceito que o Menguenot enuncia, infelizmente ele não trabalha muito, mas ele vai falar um pouquinho sobre esses locutores de aplicativos, né? Os mais diferentes aplicativos que existem, né? Desde essas grandes redes de lojas, por exemplo, né? Sem nenhum tipo de merchan, mas da Magalu, por exemplo, né? Você tem aí grandes redes, cada rede tem o seu locutativo, né? A Bia do Bradesco, né? Até locutores que ficam nas cancelas de estacionamento, por exemplo, né? Então, o Menguenot tem um texto, assim, bastante inicial sobre isso, mas vale a pena dar uma lida, porque eu acho que a partir daí você pode tirar algumas
algumas questões para relacionar com a questão do avatar, né? Esse texto na verdade, ele faz parte do livro, acho que é o penúltimo livro do Menguenot, né? Que se chama Discurso e Análise do Discurso, foi publicado pela Parábola, né? Foi uma tradução do professor Círio Pocente, né? E a terceira parte desse livro, ela é toda dedicada às novas textualidades, e aí, dentre as novas textualidades, o Menguenot vai falar muito rapidamente, né? Sobre essa questão dos locutativos, né? Mas é uma questão que vale a pena dar uma lida, porque eu acho que a gente pode relacionar aí com a questão dos avatares, né? São coisas distintas, mas eu estou tentando pensar aqui em alguns elementos de reflexão a partir dos quais a gente pode aprofundar essa questão, né? Tá? Fica o convite aí, Vinícius, para explorar essa questão aí, né, em algum dos eventos da linguística, né? Tá? Bom, não sei se a gente tem mais alguma pergunta, mais alguma questão, né? Algum comentário, alguma sugestão, alguma crítica, né? A gente está aqui nesse espaço para isso também, tá? Júlia, Tamires, Caio, né? Estou aqui. Ok. Eu acho que o tempo está se esgotando, mas não sei, tô aberta aí para o que vocês quiserem ainda fazer. Eu acho que grande parte das questões, eu acho que é importante agradecer todo mundo que participa, não só ouvindo, mas mandando os chats aqui. Morgana Soares deu muitas dicas aqui, divulgou a página do grupo de pesquisa, deu dicas de leitura em relação a temas aí relacionados ao discurso digital, todas as pessoas que de alguma forma participaram, né, ou escrevendo, ou falando, ou ouvindo e matutando aí consigo mesmo o que a gente espera que suscite uma escrita também, uma ocupação desse lugar de enunciação, né? Que a gente trouxe aí dessa noção de enunciação, enunciado, enunciador, o que são todas as questões aí num discurso digital, em tempos de pandemia, por exemplo. É isso? Eu também aproveito para agradecer de novo essa oportunidade. É sempre muito bom compartilhar com vocês, com todo mundo também que reservou esse tempo aí para nos ouvir e participar com comentários, com perguntas, né? Todo mundo dedicou de alguma forma algum carinho ao nos ouvir, né? Então, muito obrigada por isso e também por compartilhar esse momento com vocês, a Júlia, o Roberto, o Caio, né? Muito obrigada mesmo, de coração. Eu também gostaria de agradecer pela oportunidade de fala e pelo evento aí que vai bombar e já está bombando, né? Então, é isso. Ok. Lembrando o pessoal de acompanhar lá na nossa página do Ledim, que tem as informações das próximas lives, assim como os links de acesso, todos vão ser disponibilizados lá na nossa página. O que a gente conseguir também, a gente vai tentar mandar por e-mail, divulgar de outras formas, né? Mas fiquem de olho lá na nossa página, que sempre as atualizações a gente vai colocar lá. E a gente espera todo mundo nas próximas. E vai ter certificado, né? Então, todo mundo tem o link de inscrição. Então, todo mundo, se puder lá, preencher. É um formulário bem simples. Então, preencham lá o formulário para que a gente possa emitir o certificado. Ok. Júlia? Quer falar alguma coisa? Não, acho que não. Só reiterar, semana que vem, professora Diana. E os cronogramas aí seguindo nas redes sociais. Obrigada a todo mundo.
mundo, foi ótimo, e é isso. Se alguém quiser trocar mais uma figurinha, estou nos outros espaços aí, e-mail e etc, etc. Ok, né? Então, também gostaria de agradecer, né, a acolhida de todos e todas, acho que foi bem legal, né? Nosso propósito é justamente compartilhar, né, trazer algumas coisas para a gente pensar junto, tá? E a gente espera vocês, então, todos e todas, na próxima live, na semana que vem, com a professora Diana, né? Eu esqueci de falar, mas ela vai discutir a questão dos discursos intolerantes na internet. Então, embora ela fale de uma outra perspectiva teórica, né? Ela tão boa quanto a perspectiva teórica da qual nós falamos ou das quais nós falamos, né? Ela vai falar então sobre a questão dos discursos intolerantes, tá? Que circulam na internet, e aí então, estão todos e todas convidadas, tá? Muito obrigado mesmo. Foi muito bom a gente se manter junto, né? Mesmo que virtualmente, tá? Obrigado, gente. Até a próxima. Obrigado. Obrigado. Tchau, Júlia. Tchau, Tamires. Tchau, Caio. Obrigado, viu? Tchau. Tchau. A gente se fala depois por e-mail, tá? Ok, então. Até. Até. Valeu, Lafayette. Obrigado.